Bom, eu ia esperar um tempo para lançar esse projeto, mas a urgência hoje, recebi uma notícia. A mãe dos meus filhos tomou 2 doses de vacina e testou positivo para Covid. Ela não falou nada do meu filho, né? Eles estão em quarentena lá e eu tô com a Sofia aqui. A Sofia não manifestou, mas provavelmente o meu filho também, porque os sintomas são bem parecidos. Me deu uma urgência, tá? Das situações. Bom, nós temos um desequilíbrio. O mundo está no desequilíbrio. Nós estamos em desequilíbrio. A sociedade está em desequilíbrio. Desequilibrou. E o nosso equilíbrio era frágil. Pra gente, eu acho difícil a gente recuperar essas estruturas, recuperar o equilíbrio. A economia, a política, tá? Acho difícil. Então assim, tá? A minha proposta vem de uma pesquisa, tá? Eu sempre tive uma admiração pelos hippies, sempre tive uma admiração enorme. E eu estudei profundamente esse movimento, profundamente. Eu ia escrever um livro, quando ainda era na época dos livros, né? O livro se intitulava Onde os Hippies Erraram. Onde os hippies erraram. Os hippies começaram errado, tá? Começaram o movimento hippie, assim, tá? Teve um expoente no Osho. Pesquisem aí, Rancho do Osho em Oregon, no estado dos Estados Unidos. Ou assiste assista o documentário sobre o Osho que está no Netflix. Ali você vai ver. O Osho teve a oportunidade de começar um movimento alternativo a essa sociedade. E não cumpriu a sua missão. Osho, você não cumpriu a sua missão. Você fracassou. Assista aquele documentário, olha, e eu acho que você já poderia dizer onde o Osho errou. Onde o Osho errou. E onde os hippies erraram. Então assim, eu e um amigo, Léo, um hippie, tá? Que teve hospedado na minha casa, construiu a minha cabana, tá? A minha cabana, acho que não dá para ver daqui, você já conhece, tá? Ele foi o construtor da minha cabana, um hippie. E nós, em longas conversas, né? Longas conversas em volta da fogueira, tá? E falando da filosofia dele, né? Ele é um hippie. Então assim, ele me passou toda a filosofia de vida, toda a filosofia de vida dele. Tá? E por que o movimento hippie não deslancha? E por que o Osho não conseguiu ter sucesso, apesar de ter construído o paraíso na Terra? É a estrutura fractal da sociedade, está errado. Osho quis implantar um movimento, fazer uma transformação sem mudar o formato, dentro de um formato pré-estabelecido, que é o formato piramidal, o formato piramidal. O formato, toda a nossa sociedade tem esse mesmo, é um fractal, tá? É um formato, é uma estrutura. Tudo que encaixa nessa estrutura dá problema. Tudo que encaixa nessa postura não prospera. No universo tem uma lei hermética, tá? Só prospera o que tiver de acordo com o plano divino, só prospera algo que seja de acordo com as leis universais.
não precisa nem se você se preocupar. Se a sua proposta não tiver de acordo com quem é religioso, o plano divino, as leis cósmicas aí já comprovadas, tá? As leis herméticas, vamos, só as herméticas já tá bom, né? Tá? Porra, foi escrita numa tábua de esmeralda. Tábua de esmeralda, imagina. Você escrever algo numa tábua de esmeralda tem que ser algo de muito valor, né? De muito valor, porque você danificar uma pedra. Tá, então qual é a minha proposta? Minha proposta é retomar o trabalho do Osho. Retomar. Trazer para o Ocidente, tá, algo do Oriente, um estilo de vida do Oriente. Tá? Então, assim, vamos trazer o Oriente para dentro do Ocidente. Mas não vamos fazer o que o Osho fez, pô. Sim, como que eu e o Léo, então, pensamos numa ecovila. Nós pensamos numa ecovila, tá? Nós pensamos numa ecovila. Como que seria essa ecovila? Que esse é meu convite. Me ajudem a estruturar essa ecovila, tá? Sejam críticos e tal, mas me ajudem, tá? Como seria essa ecovila? Olha para o rancho do Osho, né? Tinha a casa dele. Primeiro se construiu a casa dele, do mestre. Tá? Já começou errado, né? Ele já começou na mesma estrutura, né? Mestre e discípulo. Não mestre aprendiz. Lá não era mestre aprendiz, era mestre discípulo. Estrutura piramidal. Então tinha um mestre, presidente, vice-presidente, tesoureiro e tal. As plantações eram comuns e se dividia o produto comum, né? O trabalho era comum, todo mundo trabalhava pro rancho do chefe. No fundo trabalhava pro chefe, né? Não funcionou. Esse esquema não funcionou. É a mesma estrutura, é presidencialista isso aí. Esse é um sistema presidencialista. Não funcionou. E o movimento hippie, que não tinha cabeça, não tinha nada. Mas os hippies não tinham produção. Sem produção não se sustenta. Não se sustenta. Só viver só de arte não se sustenta. Você tem que produzir. Tem que produzir. Cara. Então, como corrigir o Osho? Vamos fazer o paraíso na terra, vamos construir, meu convite é, vamos construir a terra prometida aqui na terra, aqui mesmo. Vamos construir a Canaã, vamos construir a Canaã aqui no Brasil, vamos construir uma cidade 100% ecológica, 100% ecológica, tá? 100% ecológica. Toda sustentável. Tá? Aplicando e divulgando princípios como agrofloresta, permacultura, jardinagem sintrópica. Tá? É essa fazenda. Como é que é o modelo? Já tem até o nome, Arromã. O fractal a estrutura seria a estrutura de uma romã. Olhe como é que é uma romã. Uma romã, quando você abre uma romã, você vai ver diversos compartimentos. Tá? Às vezes tem 7, 8, 9, 10, 11 compartimentos. Tá? Dentro desses compartimentos tem outras cápsulazinhas onde ficam as sementes. Tá? Então, iríamos usar esse fractal. Então, a romã seria uma fazenda, seria o espaço todo da comunidade. Esse seria a Romã. Aí eu pensei em 10, dividi em 10 partes. Tá? Então eu pensei em 200 hectares, dividi em 10 partes de 20 hectares. Tá? De 20 hectares. E chamar 10 líderes, 10 primogênitos, 10 patriarcas, para que cada um ocupe um lote desse. Com a sua família de preferência, né? Com a sua família.
ou com seus amigos, ou com... Tá? E nós iríamos trabalhar de forma unida, mas cada um no seu, cada um produzindo o seu, ninguém trabalhando para ninguém, cada um trabalhando para si e para os seus. Iríamos trabalhar em regime de mutirão, aquele sistema antigo lá do caderninho, dia de serviço, você me deu um dia de serviço, você vai ter um dia de serviço de volta. Tá? Troca justa. Tá? Então assim, seríamos estabelecido essas relações de uma economia solidária. O capitalismo não é uma economia solidária. Então iríamos trabalhar com banco de tempo. O tempo que você dedica a mim, eu dedico a você. E aí a minha proposta é chamar 3 pessoas de roça. 3 pessoas de roça. Um que soubesse lidar com gado, com criação, e 2 que soubesse plantar, tá? De forma que ele soubesse plantar de tudo. Que a minha proposta é todos os 9 ajudar primeiro a implantar a fazenda do vaqueiro, tá? Porque lá tem que ser tudo permacultura. Se ele vai criar vaca, ele tem que primeiro plantar a comida dessa vaca, porque tem que ser independente, autossustentável. Aí nós já iríamos aprender a plantar e aprender a arrumar o curral dessa, tá? E todo esse trabalho seria anotado, tá? Anotado, porque ele iria nos pagar já com produção. Nós já teríamos leite, queijo, coalhada, carne bovina, suína, aves, tá? Ele pagaria com produção, né? O nosso trabalho por nós estruturarmos. E também seria uma troca justa, porque esses 3 de roça iriam ensinar para os 7 da cidade como plantar, como fazer uma plantação de mandioca, de feijão, né? Então essa seria uma fazenda ecovila. De preferência com rio no meio. O rio seria a nossa rua. Nós iríamos usar o rio para comunicar as 10, tá? De preferência que fique 5 de um lado e 5 de outro, né? E em cada um eu posso colocar até 10. Então, veja que a estrutura bem de uma romã, né? Então assim, é bem de uma romã. E nós iríamos nós teríamos a nossa reunião, poderíamos fazer uma diretoria rotativa, então, seria, acho que até desnecessária, né? Desnecessária, mas é bom ter um representante, alguém que seja rotativo. Seria um condomínio de fazendas, um condomínio de fazendas, tá? Porque sozinho, na natureza selvagem, eu esqueci o nome do protagonista lá, né? A frase dele final é o que me fez desistir de ir para a terra só. Tá? É o que me incentiva nesse projeto da Romã. É a frase que termina o livro Na Natureza Selvagem, daquele rapaz lá que saiu rumo ao Polo Norte. A felicidade só tem sentido se é compartilhada. Imagina, eu recebi uma proposta para ir para a Terra, tá? Para ir para a Terra, eu contei aqui no vídeo. Tá? Fazendeiro de soja, tem umas fazendas lá que tá sem, a sede está abandonada, na sede não tem ninguém morando. Me cedeu, poderia, o que eu produzisse seria meu, ainda ganharia um salário por estar ali, tipo um vigia dali. Não precisa fazer nada, só de ocupar. Eu iria ganhar, não ia pagar água, luz, tal, e teria as áreas verdes para mim fazer o que eu quisesse lá, desde que eu conservasse, né?
mas não é o meu. A Romã é bem mais interessante. A gente seria essas 10 unidades, cada unidade dessa poderíamos ter 10 famílias dentro. 10 famílias. Tá? E aí a gente iria, né? Minha proposta é bioconstrução, tá? Agrofloresta, iríamos trabalhar com reflorestamento, com plantio de árvores nativas, de árvores de lei, para colheita, tá? Bambu, iríamos aprender a trabalhar com bambu, tá? Então iríamos plantar bambuzal, iríamos plantar árvores de lei, árvores frutíferas, tá? E iríamos montar ciclos de permacultura. Nós iríamos aplicar muito a permacultura, tipo no curral, né? O cocô do curral ser canalizado para um tanque. Nesse tanque eu jogo uma bomba que eu irrigo todo o pasto. Na Pocígua, não vou falar, onde ficam os porcos, no chiqueiro dos porcos, a mesma coisa, canaliza para que as fezes do porco caiam num tanque onde a gente pode criar tilápia. E aí, o tanque da tilápia teria uma vazante que aí a gente iria, dizem que a água do cocô onde mora a tilápia é excelente para a horta. Então, iria irrigar a nossa horta com essa água, tá? Que passou que fez a limpeza do chiqueiro do porco, tá? Que fez a limpeza do tanque das tilápias ou dos peixes ali e foi. Então, assim, esses tipos de sistema, o PAIS, Programa Agroecológico Integrado Sustentável, horta com galinha, tá? Circular, horta mandala, plantar em escala. Já ouviram falar isso aí? Plantar em escala. É assim, você planta tomates. Você planta 10 tomates, 10 pés hoje, 10 amanhã, 10 depois. Sempre no sentido, segue o mesmo da lua. Começa na lua nova e vai até a lua cheia plantando. Alface, vamos dizer alface. 10 um dia, 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois. Isso circular, então vai funcionar tipo um relógio. Então todo dia você vai ter 10 pés de alface para colher. Sempre você vai ter 10 pés. Todo dia você tem que colher. Se não colher para manter a escala, tá? Da mandala, tá? Se você não tem como consumir, corta e joga para as galinhas. Tá? E o adubo das galinhas você joga na horta. Tá? Então, assim, trabalhar com esses tipos de sistemas integrados, né? Consórcios, tá? Consórcios de floresta, milho com feijão, fazer consórcios, tá? Consórcios. Esse é o convite, tá? A Fazenda Romã. Eu estou esperando uma indenização aí. Se sair essa indenização, mas eu não quero explicar disso não, porque se a ideia for boa, tá? A gente pode requerer isso do Estado, tá? Da União. Olha, queremos fazer um projeto assim. Além desses caras de roça, eu também já tenho uma pessoa, um engenheiro agrônomo que adora fazer experimento, coordenando tudo, um engenheiro agrônomo, tá? Aí eu quero gente de tudo quanto é área, né? Nessa fazenda, eu quero gente de tudo quanto é área, por isso que eu acho que esses urbanoides a gente tem que escolher bem. Uma que é cara que goste de produzir, né? Porque aqui não vai ser igual os hippies, não. Cada um vai ter que produzir, meu. Ou tu produz, tu vai ter que... Ninguém vai te sustentar. Ninguém vai te sustentar. Tu não vai ficar na aba de ninguém, não. Tá? Não vai ficar na aba de ninguém. Tá? Você vai ter que... Ah, você não quer plantar? Então tá, vai então... Em troca da tua comida, vai trabalhar na fazenda de alguém que sabe plantar, que aí você vai ter direito a um pouco daquela produção, tá? É isso o convite, né? Fazenda Arromã. Uma ecovila,
uma fazenda comunitária sustentável, autossuficiente de tudo. Produção, energia solar ou eólica, eólica, tá? Ou se tiver um rio, com certeza eu quero uma terra com rio. Vamos fazer a nossa hidrelétrica. Produzir a nossa energia, ser independente de energia, tá? Independente de energia, tá? Porra, pensa só nas cabanas de bioconstrução, tá? As festas que a gente faria, em que reuniria as 10 unidades, né? As festas. Então, assim, tem que ser pessoas com uma afinidade. Tem que ser aquela família de alma, né? Nós vamos virar um condomínio, cara, um condomínio. Já morou em condomínio? Condomínio, eu moro num condomínio horizontal, é a mesma coisa, só amplia aqui, ó. Aqui são, eu vou arredondar, tá? 20 lotes de 1.000 metros. 20 lotes de 1.000 metros. Aí você imagina 20... Desculpa, lá eu quero menos, né? 10 de 20 hectares, cada propriedade dessa. Tá? Sendo que a do vaqueiro a gente vai todo mundo ajudar. O vaqueiro ele vai ter porque todo mundo a gente vai usar lá para aprender tudo. A gente vai usar a casa dele e já vai ficar para ele, né? Para ele, tá? Vamos construir uma cabaninha de bambu, outra de eucalipto, outra de adobe. Vamos fazer uma casa de farinha, vamos fazer, tá? Deixar ele todo equipado, engenho para moer cana, para fazer açúcar mascavo. Vamos deixar tudo equipado ali, porque ele vai nos fornecer. Ele vai nos fornecer produtos, né? Produtos, tá? Produtos. Ah, você quer ter direito no dia que fez o açúcar mascavo, você participou de todo o processo, você ajudou no plantio da cana, você ajudou na colheita, você ajudou, né, a tirar a garapa dessa cana, você ajudou a cozinhar para virar o melado, para virar isso, para virar isso. Você contribuiu com o trabalho, você vai ter direito ao açúcar mascavo. Você não fez, meu amigo, então, infelizmente, não tem... Aqui não tem jeito, dinheiro não entra aqui. Aqui o que entra é solidariedade, é trabalho, tá? E aí nós corrigiríamos onde o movimento hippie errou, né? Faltou trabalho para os hippies, trabalho na produção, tá? Na produção de alimentos, tá? E aí nós temos que equilibrar também a arte com... Não adianta a gente virar só isso, então... Nós queremos compositores, artistas e tal, mas que gostam também de trabalhar, de produzir. Então esse é o convite, tá? Esse é o convite. O vaqueiro eu já tenho. Ele tem 40 anos, de carteira assinada como vaqueiro. É um camarada excelente. Ele já disse, professor, eu contei para ele desse sonho, desse projeto. Ele falou, eu te ajudo a escolher a fazenda. Só que é o seguinte, a gente vai ficar 1 mês andando, procurando esse lugar. Tá? Mas eu te ajudo a procurar. E ele aceita uma dessas 10 cotas. Então assim... Nós teríamos 9. Aí eu tenho um outro também que já falou que é de roça, que aceita. Então os 2 de roças eu já tenho. 2 de roça. Comigo 3. Então eu preciso de 7 líderes. 7 pessoas que tenham alguma influência, que seja um patriarca, que seja um chefe de família, que tenha capacidade de tocar um projeto dentro do seu e ao mesmo tempo ajudar nos outros. Então é isso, precisamos de 7 pessoas que estejam dispostas a nós criarmos
Ou vamos criar uma irmandade, hein? Uma irmandade. É um feudo, né? É um feudo. Nós vamos criar um feudo, um neofeudalismo, né? Vamos pegar a estrutura do feudo. A estrutura do feudo era esse. Só que lá tinha uma coisa em forma de pirâmide que a gente não quer essa pirâmide. Cada um ali, cara, cada um manda no seu quadrado ali, ó. No seu quadrado ninguém entra no quadrado de ninguém. Cada um ali, para entrar no quadrado de alguém, você tem que pedir licença. Tá? Ah, eu quero extrair madeira desse ali, você tem que pedir. Você tem que negociar. O que você vai dar em troca dessa madeira? Tá? Ou então, se a pessoa for também, ó, pode pegar à vontade, aí não precisa me cobrar nada. Então, mas tudo tem que ser conversado, né? Tem que ser respeitado os direitos de cada um. É isso aí, tá? Fazenda Arromã. Arromã. É uma pesquisa, é um projeto, tá? Meu, tá? E do hippie Leonardo, mas todo mundo chama ele de Léo ou simplesmente hippie, tá? É um projeto nosso. Eu acho que ele ficaria com a cota também, com certeza ele ficaria, né? Que foi eu e ele que criamos esse projeto, tá? Então acho que ele ficaria com a cota, tá? Cara, se duvidar, essas 10 pessoas já existem aí. Só estamos precisando nos juntar. Vamos nos juntar o mais rápido possível. Vamos. Eu acho que a gente nem precisa eu receber minha indenização. Acho que se a gente tiver alguém até para escrever, a gente vai ganhar essa terra. Nós vamos ganhar essa terra, tá? De graça, porque a terra não deveria ser vendida, né? Tem terra em abundante, né? É isso aí, tem que ter um rio, né? Tá? De preferência ao meio para ficar 5 de um lado e 5 do outro. É isso aí.